a ti mesmo, o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, começando um Ampliadamente. Sou Alessandro Jacob, estou aqui junto com meus amigos Daniel Scherer e Leandro Siminovich para a gente discutir, falar, debater, aprofundar sobre frases, citações, aforismos, o que a gente conseguir traduzir e poder discutir sobre o que aparece por aí. Daniel, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, seja bem-vindo. O Daniel hoje estreando um novo fundo, um background que ele importou. Daniel, como é que está? Oi, tô bem. Muito obrigado, Daniel. Mantendo o seu personagem perfeito, Leandro. Venha com o seu personagem, Leandro. Como estás? Estamos fantásticos, né, meus caros? Estamos fantásticos, fazendo experimentações. Para você que está vendo, vê luz diferente de um lado e de outro. A gente está testando luminosidades distintas para ver o que fica bom. É tudo sobre testes. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Porque a gente investe. Vamos falar sério, nós botamos dinheiro nesse canal, estamos aqui investindo o pouco que nos resta para poder melhorar o áudio, o vídeo, as conversas, os debates. É para isso que a gente existe e é para isso que a gente está aqui. E hoje, pessoal, a gente vai ter uma frase do meu amigo Russell. É isso, Leandro? Bertrand Russell! Leões e panteras são inofensivos, mas tome cuidado com galinhas e patos, porque podem ser muito perigosos, disse uma minhoca aos seus filhos. Repita. Repetindo, leões e panteras são inofensivos, mas tome cuidado com galinhas e patos, porque podem ser muito perigosos, disse uma minhoca aos seus filhos. Eu queria começar falando sobre essa frase porque eu achei ela absolutamente genial. Absolutamente genial. Ela abre um leque de discussões que eu espero que a gente consiga aprofundar hoje. E se a gente conseguir evoluir um pouco, né, eu acho que vai ser o melhor programa hoje. Não tem como não ser, porque a frase ela traz tantas ideias, tantas situações que a gente consegue jogar nela que eu tô entusiasmado para essa nossa conversa hoje da noite. Ah, Daniel, sabe que a expectativa é a mãe do fracasso. Fala, Leandro. A expectativa é a mãe do fracasso, é a tristeza profunda. Né? A primeira ideia é a questão da perspectiva. A questão da empatia. Olha como ele traz coisas diferentes. Porque muitas vezes a gente só está enxergando o mundo na nossa bolha, do nosso ângulo. E isso é uma discussão, acho que muito atual, inclusive, né? As pessoas só querem saber da sua visão. E como a visão pode ser diferente dependendo de onde tu tá. A teoria da relatividade a gente pode chegar, podemos chegar no Einstein, que, diga-se de passagem, é um companheiro do nosso autor da frase, ou quem sabe autor da frase. Pois então. Sim, porque a frase é atribuída. Não que. Não, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Mas eu concordo muito com o Daniel, que é uma frase sobre perspectiva. E isso é uma coisa que a gente está perdendo essa capacidade da visão do todo, né? A gente, como ele falou de bolha, eu acredito muito nisso, que a gente está olhando cada vez mais com menos perspectiva das coisas. A gente está cada vez mais olhando a partir daquilo que eu consigo enxergar, e não do todo. Então, se aquilo que eu consigo enxergar, consigo visualizar, me parece amedrontador, então isso se torna amedrontador. Agora, eu não tenho, cada vez menos a gente está tendo um pensamento mais crítico, mais sistêmico, para entender qual é o que de fato daquilo é o que eu estou enxergando, ou é um lado do que eu estou enxergando e não estou olhando para aquele outro lado que também ia me ajudar muito nessa composição. Nesse entendimento. Tu acha que essa dificuldade ela está conectada com a quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo? Eu acho com a nossa reação à quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo. A gente hoje em dia está muito acessível a tudo, né? Hoje a gente está na economia da atenção. Tudo grita, tudo berra, tudo chama.
A gente hoje tem e-mail, tem WhatsApp, tem Slack, tem Discord, tem telefone, tem pessoas na sala, tem rua, tá tudo acessível, então tá tudo gritando, berrando. O que a gente faz quando tem muita situação? A gente resume para poder entender. A gente não tem muita capacidade de entendimento todo. É o efeito Netflix, desculpa Netflix, mas quando tu abre Netflix, tem tanta possibilidade de filme que muitas pessoas ficam navegando o tempo todo e não escolhem. Pela quantidade de opções que existem, as pessoas param de fazer suas escolhas. Mas agora tu abriu um leque do inferno, abriu as portas do inferno. Porque isso é perfeito, mas só que a gente foge do assunto. Mas eu acho que essa discussão a gente não pode perder. Vai lá. Eu acho que a quantidade de opções hoje está gerando uma insegurança e daí que vem muito da questão de tu assumir bandeiras e se agarrar nelas. Para mim, o motivo é a insegurança pela quantidade de opções. Porque como é que tu vai escolher? Porque tu vai abrir mão de uma outra e as pessoas não conseguem mais ter aquela conversa de saber se está certo ou não. Cara, tu pega uma bandeira e te agarra e vai fundo por uma insegurança tua. E aí sabe por quê, cara? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vou trazer para vocês uma provocação aqui. Não existem dilemas. Não existem dilemas. Isso é muito forte. São sempre polilemas. Não são dois. Ah, ok. Pela nossa incapacidade de lidar com tantos problemas, a gente resume em dois. Ah, bom, é eu e tu. É mais fácil. Então, o dilema, na realidade, é uma solução pela minha incapacidade de leitura dos polilemas que acontecem. Vamos lá, deixa eu pensar algumas coisas aqui sobre o que vocês trouxeram. Primeiro, o Daniel traz um assunto, né? A angústia, a ansiedade por estar conectado em tudo. Tem um nome para isso, chama-se FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, ou medo de se sentir por fora. Então, esse FOMO faz com que a gente fique angustiado pela quantidade de coisa e por eu ter que fazer escolhas, né? Por eu ter que fazer escolhas. Mas tem um movimento, aí eu trago, não é nem um contraponto, mas uma reflexão, porque ao mesmo tempo que existe esse movimento, existe um movimento contrário chamado JOMO, J-O-M-O, Joy of Missing Out, que é o prazer de estar por fora, que é muito menor, mas tem pessoas que estão cansadas dessa angústia toda. E, ao mesmo tempo que a gente fala sobre bolha, né, a perspectiva da minhoca de achar que a galinha é mais perigoso do que o leão, a minhoca também está enxergando sobre uma perspectiva dela, né? Claro, mas eu acho que essa é a provocação. Quem aqui está na bolha? É a galinha que está com medo do leão ou é a minhoca que está com medo da galinha? Quando a gente consegue, eu acho que quando a gente consegue perceber que a gente está na bolha, tu te abre para os poliemas de Alessandro Jacobi, né? Tu te abre para as inúmeras possibilidades. Qual é a melhor? Eu não sei se tem melhor ou pior, qual que eu vou, também não tem, eu escolhe uma, vai, se não for, volta, vai em outra, mas te abre para as múltiplas possibilidades, né? Mas é difícil, né, cara? Pensa sobre isso, assim, a gente tá... Quando o Daniel abriu essa porteira do inferno, ele... Não, quem abriu foi tu. Não, eu só puxei o trinco, alguém tava aberto. Mas eu acho uma coisa legal, assim, a gente tá falando que a gente tá perdendo a capacidade disso. Problemas tiveram vários no mundo inteiro. A gente tá perdendo um pouco como é que funciona. E aí, quando fala de perceber, a gente não tá levando para nós. A gente parou de pensar, de refletir sobre nós mesmos. Porque se a gente olhar mesmo e perceber, quer ver? Deixa eu fazer trazer uma outra dimensão aqui para nós. Estamos falando de perspectiva, né? Nem sempre aquilo que tu está vendo está acontecendo. Por exemplo, tá? Vê se você consegue me acompanhar aqui. Quando tu começa a guardar dinheiro, começa a te privar de coisas. Então, talvez tu pare de gastar dinheiro, comece a ter uma vida um pouco mais limitada. E essa vida limitada pode te dar a perspectiva que tu, eu tô sem dinheiro. Na realidade, tu tá ficando cada vez mais rico. Tu vai numa academia, por exemplo, começa a fazer academia, tu faz 2 exercícios, se sente mais fraco. Eu tô fraco, comecei a fazer academia aqui, dor fraco.
perspectiva parece que eu tô enfraquecendo, mas na realidade tu tá ficando mais forte. Tu olha o sentimento, tu percebe o sentimento e não a realidade é a realização, aquilo que tá construindo. Tem um gap importante da nossa capacidade de lidar com as coisas, capacidade de entender que muitas vezes o que a gente sente é o oposto do que está acontecendo na realidade. Faz sentido para você que eu estou trazendo? Acho que faz todo sentido. Acho que é a questão da percepção, exatamente. É percepção, a gente está parando de entender, de parar e refletir sobre as coisas, sobre nós mesmos. Então a gente pega aquilo que está no raso, tá na pele. Eu acho que isso se liga diretamente com o que o Leandro falou. Eu acho que isso confirma quase o que o Leandro falou, no sentido de que as pessoas já não têm certeza das coisas e elas vão com as outras, né? Então eu não tenho certeza dessa ginástica, mas da ginástica, vou dizer que eu tenho 10 anos atrás. Da academia é muito ruim. Gente, ginástica é muito ruim. Da academia, mas se tá todo mundo fazendo, então eu vou ali porque, sabe? E eu vejo isso no mundo profissional, é muito comum. Metodologias e os 7 passos e as 12 lições. Exato. E as 20 não sei o quê, porque as pessoas já não têm mais certeza, não têm mais tempo, as coisas são muito rápidas e elas não querem ficar fora, e para mim elas estão inseguras e elas não ousam mais a não seguir. É aquilo que o Leandro comentou, né? Elas não querem mais não seguir. Tem um movimento, mas esse movimento eu garanto que é muito menor do que o movimento do Maria vai com as outras. Sim. Tenho certeza que o movimento do Maria vai com as outras. Eu vejo isso na questão profissional. A gente vê coisas que tu discute, diz por que tem que ser assim? E aí as pessoas dizem, não, é assim porque assim é o melhor jeito, porque eu não sei quem, e assim é a metodologia. Eu digo, tá, mas na prática, que me mostra o ganho, me mostra... Não sai disso. Não sai disso. Então, eu vejo que as pessoas cada vez mais seguem os outros, suas bandeiras, e porque tem uma insegurança. Eu bato muito na insegurança, mas eu vejo isso demais. Assim, as pessoas realmente se preocupam muito com o que os outros pensam e com o que elas fazem. Acho que isso não é de agora, mas agora está potencializado pela velocidade da mudança. A velocidade da mudança está deixando as pessoas mais inseguras porque elas não conseguem mais acompanhar, ninguém consegue mais. E aí... Quem fica muito inseguro nisso acaba ficando mais ansioso e gera toda essa loucurada. É que a gente começa a olhar, cara, toda a nossa discussão aqui, ela tem 3 perspectivas, pelo menos. Né? Ela tem 4 perspectivas, né? A do Alessandro, a do Daniel, a minha é a tua de que está ouvindo aí, que tem a tua perspectiva, que em alguns momentos concorda com um, com o outro, em alguns momentos não concorda com ninguém, mas ainda não está conseguindo falar. A hora que a gente estiver no ao vivo, vai falar junto conosco, trazer tua perspectiva para o jogo. Só que quando o Alessandro fala o exemplo da academia, a academia é óbvia. Ali tu traz um aspecto muito óbvio. É óbvio que a dor que eu estou sentindo hoje vai se transformar em saúde, em músculo amanhã. É óbvio que a privação financeira, a privação de compra que eu estou tendo hoje vai se transformar em riqueza financeira amanhã. Aí do óbvio não tem problema. O problema é quando não é óbvio. O problema é quando eu não consigo enxergar a galinha como um risco. Porque todo mundo está falando que o leão é o risco, né? Que o leão é o perigoso. Porque, na real, o leão é assustador. Olha o tamanho do leão, olha o tamanho da galinha. E mesmo levando para a perspectiva da minhoca. Né? O leão é muito maior do que a minhoca, é mais feroz do que a minhoca, é mais assustador do que a minhoca, mas perigoso mesmo é o leão. É a galinha para a minhoca, né? Não, genial, cara. É isso mesmo, cara. Estava vendo esses dias uma discussão sobre... A gente, quando fala, por exemplo, sobre perspectiva de novo, né? Quando a gente fala sobre que algo é global, significa global Estados Unidos e Europa. Se eu fizer algo e entrar na África, Oceania e metade da Ásia, eu tenho muito mais espaço que eles, só que não é global ainda. Global é aquilo lá. E tem uma entrevista com... Eu não sei onde é que foi, cara. Vou pesquisar depois. A gente coloca aqui a informação depois para você ir atrás. Mas acho que é o primeiro-ministro da Índia. Ele falando assim, que a Europa, ele acha engraçado que quando é problema da Europa, é um problema global. Mas o problema da Europa é da Europa. Eu tenho meus problemas aqui.
Então eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui, tu faz lá. E é bom que tu pode chamar os teus problemas de globais. Porque os teus problemas são teus problemas, não são meus problemas. E a perspectiva, né? A gente onde é que tá a tua referência? Agora tu trouxe polêmica pro programa. O meu papel é esse. Eu recebi um e-mail hoje. Porque realmente, né? Quando tu fala isso, tu entra numa discussão que também é cheio de factoides e paradigmas e visões que mereceríamos uma discussão honesta sobre o papel da Europa em relação a gente, o papel dos Estados Unidos em relação a gente, o papel da China em relação a gente. Na verdade, todos eles querem que a gente seja escravo deles, óbvio. Todos querem que todos sejam escravos. E que fique claro, Daniel não está falando nem a favor da China, da Rússia ou da Europa. Todos querem que todos sejam escravos de todos. Exato, não. Da mentalidade humana. É claro. E a gente fica nessa de escolher um lado. Quando é que a gente vai escolher o nosso lado? Não sei, talvez a gente não tenha capacidade ainda, mas a gente acaba sempre caindo numa dessas conversas, né? Pega uma bandeira dessas e essa é a minha. Será que a gente não teria que ter uma conversa mais sincera sobre isso? Eu não consigo ver isso em lugar nenhum. A não ser no nosso canal, né? Mas fora ele, não. É que é muito difícil essa conversa, né, Daniel? Porque ela começa a movimentar quase que dogmas, né? Coisas em que eu acredito fervorosamente, religiosamente. Se eu sou imperialista, se eu acho o americano imperialista, eu vou reclamar que ele chama América. Né? Qual América? Do Norte ou do Sul? Não, nós somos a América. Ah, meu Deus, estou contra o imperialismo norte-americano. Né? Mas se eu vou para o outro lado, se eu vou para o lado Rússia, China e outra superpotência, os americanos são os inimigos. Né? O mundo é esse aqui. É muito difícil, porque envolve paixão. E a hora que tu traz paixão para o jogo, tu larga a perspectiva. Tu larga a perspectiva. A perspectiva, olhar pela perspectiva dos outros, entender que existem diversas perspectivas, exige um certo quê eu vou até chamar de altruísmo, né? Não é nem sobre empatia. Distanciamento, eu diria. Nem sei se é empatia, distanciamento para poder enxergar a coisa como ela é. Exatamente. Deixa eu contar para vocês a minha transição de carreira, como é que aconteceu e como isso se encaixa na frase de Bertrand Russell. Deixa eu só fazer só um parênteses rapidinho, antes de tu sair desse assunto, porque eu acho que quem está assistindo esse podcast não tem que fazer uma reflexão sobre isso que o Alessandro colocou. Para mim foi genial. Vamos colocar o mundo na perspectiva da galinha e da minhoca, porque, olha, cara, eu tô aqui, não consigo nem falar porque eu tô pensando nisso. Isso eu acho que é realmente de passar algumas horas refletindo sobre será que quem é a minhoca ou a galinha nesse mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na China, e nós, onde é que é o nosso papel? Cara, genial, cara. Genial. Mas a gente pode ir para um lugar muito curioso, que é o seguinte, vamos lá, somos a minhoca, tá? Somos a minhoca, mas a gente não gostaria de ser a galinha? Eu não luto para me transformar na galinha? A minha grande briga, ou a grande briga dos países de terceiro mundo, eu vou chamar dessa forma, é quererem entrar no primeiro mundo ou no segundo mundo, escolhe qual é o mundo que tu quer entrar, mas eu quero crescer para ser um país relevante na economia ou na política mundial, ou seja, eu quero pertencer. A gente volta para a questão do pertencimento. A minha luta não é para ser reconhecido, é para pertencer, né? Talvez, né? Ou de alguns, né? Óbvio que eu estou aqui generalizando, e toda generalização ela é burra. Ela é burra. Mas olhar sobre perspectivas é muito curioso. Né? Quando eu saí da minha última experiência corporativa, eu estava atuando como gerente de inovação na empresa, e eu vinha sendo chamado em algumas mesas redondas, algumas palestras, alguns eventos,
para debater e discutir sobre inovação. E aquilo lá para mim estava muito comum, muito normal, porque era o meu dia a dia. Quando eu saio dessa empresa e fui assistir acabei indo assistir uma palestra de inovação fora desse fórum onde eu costumava frequentar. Cara, e eu olhei ao meu redor ali, um monte de gente extremamente curiosa, com um olho arregalado, espantado com coisas que para mim eram óbvias. A palestra ela não foi muito diferente da que eu fazia, mas eu nunca tinha olhado sob a ótica de pessoas que assistiam. E digo mais, as pessoas que assistiam a minha eram pessoas que estavam envolvidas em inovação, que estavam envolvidas naquele mundo. Quando eu consegui enxergar, eu não enxerguei a palestra com os olhos dos outros, eu enxerguei os olhos dos outros olhando a palestra. Eu disse, nossa, velho, eu sei muito mais do que eu achava que eu sabia, porque as pessoas não sabem o que eu sei. A bolha. Foi essa sacada, assim, as pessoas não sabem o que eu achei que elas soubessem. Essa que é a grande parada, as pessoas não sabem o que eu achei que elas soubessem. Eu consegui, naquele lugar, sair da bolha aonde eu estava. Eu estava numa bolha de conhecimento e discussão sobre inovação, e existe uma outra bolha, porque todos estamos em bolhas, existia uma outra bolha de desconhecidos de inovação. Na hora que furou aquilo ali para mim, se abre um mundo de entendimento de perspectivas. Aquele talvez seja a grande virada de chave. Eu não queria fazer referência aqui ao filme Matrix, mas eu vou fazer mesmo assim. Aquele é o momento onde eu tomo a pílula e enxergo, cara, tem um mundo diferente do que eu acho que existe. E a partir daquele lugar, a partir daquele momento, eu começo a me preocupar com outras perspectivas. Então, as minhas certezas absolutas, elas terminam com uma frase que diz, eu acho. Porque eu não tenho certeza mais. É a minha perspectiva, mas e a tua? O que ela diz? Qual que é a tua perspectiva? Para ti, perigoso é o leão? Ou para ti, perigoso é a galinha e o pato? Eu não sei. Quem tem que me dizer é tu, não sou eu. Sabe que é interessante ouvir essa tua história, né, Leandro? Porque eu acho que todo mundo, ou pelo menos quem conseguiu enxergar isso, teve um momento que deu o clique. O momento da revelação, né? Veio aquela luz. E eu lembro desse momento com muita clareza, né? Como gestor da área de TI, meu mundo, nosso mundo, né, Leandro, era TI. O usuário não sabe usar, o sistema é maravilhoso, isso aqui, o mundo era aquilo, aquela lógica ali era o mundo, 24 horas por dia. E aí, um dos sistemas que eu cuidava era o sistema de bilhetagem eletrônica, o sistema de transporte. E um dia me convidaram para participar de um seminário sobre mobilidade urbana. Fazia sentido, então fui. Só que era um seminário de mobilidade urbana para designers. Então tinha 100 designers e eu. Cara, foram 3 dias que eu me senti completamente fora do mundo. Os caras falavam coisas que eu não entendia. Na verdade, não é que eu não entendia as palavras, mas eu não entendia o sentimento dos caras. Aí veio... Não, porque esse cara da Itália, eles fizeram um grupo de trabalho sobre mobilidade urbana e fizeram essa colagem durante uma semana. Cara, uma colagem que meu filho faz numa tarde. E todos batendo palma e achando maravilhoso. E, cara, eu digo, não é possível, cara. Será que eu tô tão errado assim? Que aí eu descobri que eu tava, porque eles tinham uma perspectiva de trabalho diferente que também tinha seus valores. E aqui eu não enxergava esses valores. E ali me deu um clique que, a partir daquele momento, eu sempre tento enxergar o que o outro está vendo de valor, o porquê que ele está agindo daquela forma, antes de tomar qualquer... julgar a pessoa, julgar a situação. Porque eu sei que tem outras perspectivas que eu não sei. Então, eu posso estar provavelmente errado. Errado no sentido de que eu não estou me afastando para olhar a situação como um todo.
É aquele velho cartoon, né? Que alguém, um lugar tá olhando o 6 e o outro tá olhando o 9. E é a mesma coisa, cada um Quem é que tá errado, né? Quem é que tá errado? Ninguém tá errado. A fala do Leandro antes também, um pouco, o que o Daniel falou, me lembrou muito de um conceito que existe para quando se fala de busca de tendências de comportamento. Existe uma coisa chamada que são os alfas e os betas. Os alfas são aqueles que lançam as tendências, os primeiros, os betas que conseguem traduzir essas tendências para as pessoas comuns, tá? E aí depois vem o mainstream. E aí vai para todo mundo. Acho que uma das grandes descobertas que se houve, e olha que maluco, como é óbvio, mas a gente fica tão bitolado, uma grande descoberta é que uma pessoa alfa, que é aquela pessoa, cara, aquela pessoa que ela é muito na ponta, assim, ela vive aquilo, ela não é alfa em tudo. E aí tu começa, então, ela tá na bolha dela, ela é uma pessoa da bolha, não é um alfa. Só que a gente usa como alfa a pessoa que vai ser referência de tudo. Não, calma lá. Referência de quê? Referência de quê, meu amigo? Exatamente. E aí, tu pega aquela pessoa, tira uma pessoa que é alfa na moda, sempre na frente. Pega a pessoa e coloca fazendo bilhetagem. Não funciona nada. Porque, na verdade, ela é alfa lá. Mas não em outras coisas. De novo, esse jogo de perspectivas, né? Mas a gente precisa dos alfas, né? Os alfas nos deixam seguros, os alfas nos deixam... Nos orientam. É a Estrela da Norte, do Norte, aquela que vai nos guiando na estrada, né? Eu acho que Não, quer dizer, a gente não precisa dos alfas, a gente precisa do resultado que os alfas deixam. Claro. Eu preciso de alguém que provoque o olhar pelo outro lado. Eu preciso pode ir embora, tudo certo, vai para outro lugar, sai ninguém. Cara, olha só, eu vou usar a frase do Bertrand Russell de novo aqui. Eu preciso da mamãe minhoca, dizendo para os filhos: boa, cuide das galinhas e dos patos. Se não tiver a mamãe minhoca, os filhos minhoca nunca perceberão o perigo da galinha e não do leão. É o alfa, né? Mesmo que numa bolha, mesmo que na bolha dele. Mas eu acho que talvez, cara, e aí eu precisaria conhecer mais alfas para trazer, talvez os alfas que façam mais sentido para mim são aqueles que sabem que não são alfas em tudo, que sabem que estão numa bolha. Eu sou bom nisso. Os alfas que são virados para o mainstream, não são virados de costas para eles. Aqueles que, não, eu sei alguma coisa, quero te ensinar, quero dividir contigo, quero debater contigo, com as pessoas que são comuns, que não vivem aquilo. Por exemplo, bilhetagem para mim é uma coisa, eu sou completamente mainstream. Não tenho uma noção disso, como é que funciona a complexidade. Vocês devem ser muito alfas nisso, ou betas que sejam, mas para mim, eu uso quando eu ando de condução. Como é que funciona? Agora, se vocês não pegarem e não tiverem o papel do beta é levar para o ser humano médio. É traduzir para o ser humano médio. Sim. Como é que funciona isso que está por trás disso? Acho isso que é mais interessante. Eu acho que aí vem Sócrates, né? Só sei que nada sei. Né? Meteu o Sócrates na conversa, a coisa ficou pegada. Só sei que nada. E quando eu tô falando de Sócrates, não é o jogador, tá? Irmão do Raí. Pensado, irmão do Raí, não. É aquele Sócrates lá. Só sei que nada sei, tem muito disso, né? Eu sei um monte de coisa, mas eu não sei. O que eu não sei é muito maior do que o balaio o que eu sei. Eu consigo olhar sobre perspectiva, né? Mas o que eu sei, que agora começa o nosso primeiro quadro. Demorou para chegar o primeiro quadro. A conversa pegou fogo. Meu Deus do céu. Daniel jogou a barra lá em cima, em Zimbaeva Model, e aí a gente foi atrás porque a gente tinha que levantar a barra mesmo. Bom, mas o nosso quadro de hoje é um quadro novo, mais um quadro novo. O Julinho, nosso produtor e também motor de ambulância, criou um quadro chamado Letramentos. O que é isso? Eu vou trazer um cenário para a gente discutir sobre essa frase, só que cada um de nós só pode começar as frases com a letra do seu nome. Então, a minha vai ser o J, não é a A, nem D, nem L, tá? Vão piorar. Então, o Scherer, então, todas as frases começar com S. Siminovich também com S. Não, eu vou no Leandro para não. Senão eu vou sacanear o Daniel. Por quê? Porque nós dois vamos com as mesmas letras, eu vou gastar tudo antes dele. Boa. Então, Daniel, tu quer com D ou com S? Deixa o Daniel escolher. Não, para mim.
Eu não vou saber nenhuma das duas, pode ser com... Então tá, L, Leandro, todas as frases que tu começar a falar tem que ser com L. Loucura. Depois vai embora. Daniel com D e eu com J, vamos embora. E eu quero começar o seguinte assunto. Como é que essa frase se traduziria para o ambiente de trabalho? A gente conseguiria fazer algum tipo de relação nisso? Fazer um paralelo? Dá para fazer relação. Olha lá, dá para fazer relação, vou deixar o Daniel com o S. Olá, não existe, Leandro, desculpa. Não. Eu quis dizer foi o seguinte, eu vou deixar o Daniel com o D, já que ele disse que dá para fazer relação, eu deixo o Daniel com o D e eu assumo o S do lado de cá. Já que estamos falando sobre isso, eu acho que tem uma coisa dos pequenos detalhes versus as grandes verdades da vida, que eu acho que isso funciona muito bem no ambiente corporativo. Sim. No ambiente corporativo, a gente consegue trazer... Sim, ponto! É outra frase. Não, ele botou uma vírgula. Botou uma vírgula. Sim, vírgula, né? No ambiente corporativo, as pessoas acabam trazendo muito as suas verdades e principalmente quando a gente vai para o interdepartamentos, um departamento versus o outro, compras versus produção versus vendas, uma dificuldade muito grande de enxergar sob a perspectiva do outro, né? Da hora. Dia desses eu estava falando com o pessoal sobre exatamente esse conceito, né? A gente cria sistemas e muitas vezes a gente não está entendendo como a pessoa utiliza o sistema. E parece que falta se colocar nesta visão, porque senão eu não consigo atingir, aquilo não fica fácil. Neste ponto, agora trazendo um pouco de sistemas e vendo questão de perspectiva, eu vejo como a Apple sempre foi muito boa nisso, porque ela traz exatamente essa questão de perspectiva. Ela se coloca na perspectiva do usuário, que na TI é quase um palavrão, mas se coloca na perspectiva do usuário, não perguntando para ele o que é, mas entendendo o conceito dele, entendendo aquilo como ele vai usar, como ele vai fazer. E aí, quando a gente fala de usabilidade, a gente cai muito na questão da perspectiva da galinha, ou seja, o cara que está trabalhando lá, ele está vendo o que a minhoca está, a posição da minhoca para tomar a decisão de como vai ser a questão. Então, eu acho que sim. Sensacional isso. Trabalho. Sensacional isso, porque a gente consegue, se tu olhares, o lançamento do iPhone, o vídeo de lançamento do iPhone 1, 2007, feito por, bota um ponto aqui que eu vou falar Steve Jobs também, então, feito por Steve Jobs no YouTube, mostra muito essa capacidade, essa habilidade de entender sob a ótica do usuário o uso. Né? Jocoso, não é mesmo? A gente sabe tudo isso e a gente não consegue aplicar no dia a dia. A gente fica ainda olhando para a perspectiva pelo medo de demissão, pelo medo de ser enganado, por querer ser amado por todos, mas a gente entende, a gente tem a clareza sobre esses jogos políticos da corporação e mesmo a gente não consegue ser dessa. A gente não consegue tirar essa visão de perspectiva. A gente está sempre olhando como é que eu consigo crescer aqui dentro a partir de onde eu estou e dependendo do resto. Eu acho que o mais grave do ambiente corporativo é que ele te coloca, ele te obriga e ele te desenvolve a seguir uma trilha única, cortando todas as relações em volta de ti. E aí tu vai avançando de uma forma linear, previsível e repetitiva, fazendo a mesma coisa até onde tem que chegar, em vez de parar e tentar olhar todas as perspectivas. O próprio Leandro falando, né, assim, eu achei que todo mundo sabia o que eu sabia. Tava na linha linear, repetitiva, previsível, perto dos meus todos iguais. A gente não está exemplificado. Mas será que a empresa te coloca? Será que a organização te coloca ou eu me coloco? Se eu for pensar, olhando do ponto de vista organizacional, todas as organizações elas querem construir a tal da visão sistêmica, a visão holística, precisa entender a empresa como um todo.
Só que quando eu paro para olhar do meu ponto de vista, do ponto de vista da minha área, as metas que eu quero atingir são as minhas metas. Tudo bem, ela conversa com as metas do todo, mas eu vou olhar primeiro as minhas. Antes de eu terminar as minhas, eu não vou ajudar as tuas. Jesus, cara, o que eu tenho que falar para ti, para tu entender que as pessoas têm que se falar e não adianta, tu não tá sozinho, não tem tuas metas. Tem a metas de todo, e a meta nada mais é que um instrumento para te colocar um guia, para que todo mundo faça as suas e possa chegar a um lugar. Então não é uma competição de fazer primeiro as minhas ou as tuas. Estamos juntos, e eu vou precisar de ti de vez em quando, e tu vai precisar de mim de vez em quando, a gente vai estar junto nessa. Quando as pessoas colocam a si mesmas acima de qualquer outro, eu fazer o meu, a gente se emboxa, fica dentro de uma caixinha. E essa caixinha, ela quebra mais ainda as relações. Então, é uma autoperspectivação forçada e intencional de não me conectar com os outros. Mas subjetiva, porque não é a organização que quer. Quem acaba fazendo sou eu. É individual, não é organizacional. Acaba se transformando, até porque organizações não existem. Vamos combinar isso, a gente já... Isso aqui, a empresa não existe. O que existe são um conjunto de pessoas que as fazem, né? Então... Não dá para dizer a empresa, as corporações, as organizações fazem isso, porque não é verdade. Somos nós, nas organizações, que fazemos isso. Só que aí entra uma dinâmica que eu acabo fazendo com constância e frequência, muitas vezes sem me dar conta. Vi uma frase num dos clientes que eu fui aí há 2 semanas atrás, tinha uma frase na parede que eu acho maravilhosa. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo, o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, enxergar a meta global antes da meta individual é o certo, mas ninguém está fazendo. A gente está fazendo, cada um enxerga, cada um no seu quadrado, né? E continuamos assim, mas eu não vou mudar primeiro, porque se eu mudar, vão me cobrar disso, ou qualquer coisa que valha. É muito difícil. Das organizações que eu já trabalhei em relação a isso, a gente pode ver que as metas de desempenho para ganhar bônus são individuais. E aí a gente tem um problema lá na raiz. Pode ser que sejam pessoas também, mas a gente acaba trazendo isso quando as metas deveriam ser globais, deveria ser a meta do time. O time deveria ganhar e não quem faz mais gols deveria ganhar. Porque tu precisa do zagueiro, tu precisa do goleiro, tu precisa do meio de campo, e eu acho que isso é um erro. Eu sempre critico muito quando se trata muito com metas pontuais da pessoa e não metas globais. E aí eu acho que a gente acaba caindo naquela mesmice, porque as pessoas não param para pensar sobre isso. Alguém lá disse lá que tinha que ser assim, porque assim que era bom, e porque eu tenho o scorecard, porque eu tenho todas essas porcarias que já nem existe mais, porque já viram que não era assim, mas na hora ninguém pensa, e aí tu tem sempre metas individuais. Cara, desculpa, mas tu tem metas individuais para ganhar um bônus, e tu tem uma meta global que não te dá o bônus, tu vai para a meta individual. Então a própria organização, ela está estimulando a individualização e não o trabalho em time. Se você não conhece o Daniel, talvez se surpreenda, mas o Daniel é um cara do basquete, né? E eu dei uma mentoria, Daniel, certa feita para uma dupla de pessoas que estavam montando uma escola de basquete, e foi na época que, se eu não me engano, Stephen Curry estava batendo os recordes dele de pontos, de arremesso de 3 pontos, ou qualquer coisa que valesse, e eu mandei uma mensagem pro Filé, dizendo o seguinte: Filé, olha só, e ele está assistindo o jogo, ele disse, não concordo com esses recordes, porque eles são individuais e ele não faz absolutamente nada sozinho. É isso aí. Joia! Muito bem, acabou o nosso quadro. Ufa, relaxa. Pessoal, olha só. Tá na hora, Lê. Tá na hora. Só quero lembrar de novo a frase aqui. Leões e panteras são inofensivos, mas tome cuidado com galinhas e patos, porque podem ser muito perigosos. Disse uma minhoca aos seus filhos. Na realidade, a frase inicial não é minhoca, é verme, né? É verme, né? É verme, worm, né? É que a própria minhoca, a tradução do verme no inglês, ela pode cair para minhoca. Muitas vezes.
Vamos lá, Leandro. Então, conte. A gente está falando horas aqui, a gente foi ver tantos lugares, mas existe contexto? É uma frase atribuída, real, verdadeira? É uma frase tipo aquela que a gente falou do eu só uso TikTok no trabalho, Machado de Assis? Quanto que ela tem de verdade nisso, cara? Chuva de contexto! Então É vamos para nossa chuva de contexto. Leões e panteras são inofensivos, mas tome cuidado com galinhas e patos, porque podem ser muito mais perigosos, disse uma minhoca aos seus filhos. Atribuída a Bertrand Russell, que foi um dos filósofos mais influentes do século XX. E a grande questão é que ele frequentemente discutia a relatividade das percepções e a importância do contexto na compreensão de conceitos. E ele era um cara que usava muito imagens e comparações inusitadas para ilustrar o ponto de vista, como essa do ponto de vista da minhoca. Mas, infelizmente, a gente não encontrou, dentro de toda a ampla produção de Bertrand Russell, esta frase específica. Então, possivelmente, ela não foi dita por ele. Inclusive, o nosso querido Monteiro Lobato, ele mesmo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, também trouxe algumas fábulas com essa ideia. Por exemplo, o leão e a galinha é uma fábula. Então, olha que curioso, leão, galinha, patos inofensivos, conecta muito mais com Monteiro Lobato do que com Bertrand Russell. E sendo os dois, Monteiro Lobato e Bertrand Russell, contemporâneos, fica aqui uma dúvida. Será que Russell pegou as ideias de Lobato ou foi o inverso na construção das suas histórias? Talvez um tenha sido influenciado pelo outro, talvez não. Nós nunca saberemos, porque existem várias possibilidades quando a gente fala de construção e uso de frases antigas. Isso é uma grande verdade dentro da nossa proposta, que é discutir frases, né? A gente já se perguntou várias vezes, essa aqui a gente sabe de quem é? Não sabe. Mas ela é tão legal e traz tantas discussões que a gente não mantém mesmo assim. Mas que fique claro que não estávamos lá para ver Bertrand Russell falar e não encontramos nada que comprove que ele tenha dito. Olha, depois do Rod Stewart... De Monteiro Lobato a gente encontra, tá? Depois do Rod Stewart ter confessado que plagiou o Jorge Benjor, tudo pode ser. Mas eu vou dizer que, na dúvida, eu tô com Monteiro Lobato. Para mim, a frase do Monteiro Lobato e ponto. Porque os americanos, eles sempre roubam tudo, né? Tudo foram eles que inventaram. Eles chegam a dizer que o avião não foi o Santos Dumont, que o rádio não foi irmãos Wright. Então, assim... Então eles mas tudo do ponto de vista, né, Daniel? Foi Monteiro Lobato e ponto, e aí, na dúvida, não ultrapasse. Beleza. Tudo ponto de vista. Agora, o Russell... Lembramos, né? O ponto de vista é a vida de um ponto. Olha aí, ó. É um dos nossos quadros mais famosos, mais pedidos, e ele está aqui, porque tem muito a ver com essa frase. Contexto, perspectiva. Que legal isso, é contexto, né? Porque se a gente for pensar ali, ele está falando que a minhoca, ela não aceita o status quo do leão, porque no contexto dela, o pato é o miserável, aquele que vem e ele é uma ameaça total. Então, dependendo do contexto, a ameaça é exatamente o oposto. Sabe que tem uma parte interessante que traz na fábula de Monteiro Lobato. Quem adverte a minhoca a respeito do perigo do pato e da galinha é a própria galinha. Na fábula, a galinha vê minhoca com medo de leão, e ela comenta, cara, não precisa te preocupar com o leão, te preocupa comigo. Eu sou muito mais perigosa para ti do que o leão. O leão é perigoso para mim. Então, quando tu tá... Por que eu comento isso? Porque quando tu saiu da bolha, ou quando tu já não tá mais na bolha, mostrar para os outros que existe uma bolha pode ser uma boa. Ajudar as pessoas a enxergarem essa necessidade ou essa possibilidade de olhar sobre um outro ponto de vista é fundamental, mesmo que seja um ponto de vista divergente, diferente do teu.
mesmo que seja um ponto de vista diferente do teu, porque as divergências é que vão trazer o enriquecimento das discussões. Mas aí tu trouxe num ponto que eu queria até comentar lá no início, e a gente vai sempre deixando para um momento, e eu acho que agora é o momento de falar sobre isso, que é, de novo, falando da tolerância, né? Porque por que se para minhoca a galinha é o mais perigoso, se eu olho essa fábula, eu digo, que idiota, né? Mas o perigoso é o leão. Mas é porque é mais prazeroso para mim, então eu acabo, os meus sentimentos, e a própria frase, ela traz isso de propósito exatamente para mostrar que a perspectiva é diferente, né? E ela faz isso exatamente porque para a gente o leão é muito mais perigoso do que uma galinha, né? Então, para a galinha, a gente que é o perigoso. E eu preciso estar disponível para ouvir a galinha, né? Tu tem que estar disponível para entender que a galinha é muito perigosa para a minhoca. E tu não tem que achar ridículo. Não. E o que as pessoas fazem é afasta essa ideia, porque não é o meu mindset. Boa. Eu saio fora. E a gente tem que aprender a entender o outro e por que o do outro. E que o outro não está errado só porque o meu está errado. Aí volta das duas pessoas, né, olhando o 6 e o 9, um de cada lado, as duas estão certas, né? E assim, a gente tá falando da galinha do leão e tudo mais, mas não é só a galinha ameaça a minhoca, né? São milhares de ameaças do contexto da minhoca. São milhares, parece que são riscos de acordo com o contexto que vai ampliando, vai aparecendo mais risco ou diminuindo o risco. Quanto mais perto, mais risco, quanto mais longe, menos risco. O leão, o elefante, não tá nem aí pra minhoca, passa reto. Quanto mais perto, o passarinho, o pardal, o pescador que tá ali do lado, tudo isso tá do lado porque é o contexto que encosta. Mas aí vem uma coisa interessante que a gente estava falando, a minhoca, digamos que ela entendeu o ponto de vista e ela sabe que, para mim, o leão é mais perigoso. Ela entender isso não quer dizer que o leão passe esse perigoso para ela. Continua sendo a mesma história. Boa. O que muda é só... Não invalida o teu perigo, né? Não invalida o teu perigo. Não invalida o perigo, exato. Então, eu entender o teu perigo, a tua verdade, ela não invalida a minha verdade. É só entendimento, é só empatia, é só entender a perspectiva. Não é que a pessoa está errada porque ela pensa diferente. Ela está em outra perspectiva, é simplesmente isso. E como é que a gente pode fazer? Porque eu fico pensando assim, a gente está falando muito sobre como a gente entende, né? Tá, mas entendi, legal. Eu posso estar numa bolha, eu tenho perspectiva. Se eu não me abrir para entender as perspectivas dos outros, talvez eu não consiga compreender os perigos reais e os perigos imaginários. Posso estar olhando o perigo errado. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso... que ações práticas a gente pode fazer, simples, que a gente possa fazer para abrir contexto? Abrir perspectiva. Vou te contar uma história cara, outra história de epifania na minha vida, assim, que abriu... Foram várias. Tu tem uma vida epifânica, já te falaram isso? Ela é bem curiosa. Estou eu conversando com uma pessoa... Minhoca? Na época, eu não sei se eu classificaria ela como minhoca ou não, o pato. Eu estou conversando com ela e ela diz, nós fomos almoçar em algum lugar e ela disse, eu sou vegetariana. Eu falei, nossa, que vida mais complicada, né? Tem um monte de coisa que tu não pode comer, que tu não vai comer, a gente vai comer fora agora, não vai ter restrições. Ela disse, não acho que seja complicado, se tu acha, não seja. Aí eu parei, olhei e disse, ela tem razão, se é complicado para mim ser vegetariano, não serei, né? Até em alguns lugares isso pode parecer grosseria, mas naquele contexto entre nós dois não era grosseria, foi a forma dela dizer isso e hiperfuncionou. Passando algumas horas, nem muitas horas, passando algumas horas, eu estava dando uma carona para a mesma pessoa, junto com a minha filha no carro, e comentei a respeito de uma amiga da minha filha que usa canudo de metal. Isso faz anos, né? Faz anos. A fulana usa canudo de metal, e ela tem que andar com a escovinha, tem que andar com a sacolinha para guardar o canudo. Eu disse, cara, que trabalheira. A mesma menina que tinha me dado a porrada do vegetariano, ela me disse o seguinte, Leandro, eu não sei se é uma trabalheira ou não, porque eu não uso. Eu tenho que perguntar para ela. Então, Ale,
talvez a resposta para tu entender a perspectiva da minhoca ou da galinha ou de quem quer que seja é pergunta. Se tu não perguntar, tu não vai saber. Mas tu sabe, Leandro, que nada a ver com isso, mas essa tua história me lembrou uma minha. Só vou contar agora, só como um factoide extracurricular. Porque é um pouco assim, né? A gente está na sociedade e tu acaba tendo que respeitar algumas regras da sociedade. Uma delas é essa. Pô, como é que eu vou sair para almoçar com ela se ela não come carne? Onde é que eu vou levar? E eu, participando de alguns eventos sociais, almoços e etc., muitas vezes tu vai naqueles pratos feitos, né? Ou seja, você entra na mesa, vem um garçom, te traz um pratinho de entrada, depois o segundo prato, depois a sobre... Aquelas coisas assim desses almoços executivos. E, cara, eu não como salada, né? Eu acho um absurdo a gente comer as plantas, coitadas, elas têm sentimentos, né? E aí, mas tudo bem, né? Todo mundo comendo, eu, mesmo não gostando, eu comia. E aí, um dia, numa mesa dessas, o convidado principal, chegou o prato principal, que era um filé com arroz, não sei o quê. Ele disse, não como carne. E não aceitou o prato, e fizeram um prato só com arroz para ele, ele comeu. A partir dali eu fiquei pensando, por que eu tenho que comer a salada e o cara não tem que comer a carne? Ora, eu acho que nós dois, quer dizer, ele tá certo e eu que estou errado. A partir daí eu comecei a não comer mais a salada na entrada. Eu sempre faço aquela piadinha, né? Meu médico não deixa, meu médico legista, ou, sei lá, tô de regime, então não posso comer toda a refeição. Essas coisas assim, né? Mas a gente acaba, às vezes, entrando numas e não se dá conta que a gente não precisa seguir tanto os protocolos, né? Desde que eu não esteja ofendendo ninguém, eu acho que não estava por não comer a salada, tudo bem. Eu acho que essa é a grande questão, né, cara? A tolerância. Tu não pode recriminá-lo por não comer a carne, e ele não pode te recriminar por não comer a salada. De novo, desde que não esteja ferindo alguma coisa maior do que isso. Mas o grande ponto é o seguinte, cara, eu tenho que perguntar, né? Tu come, antes de te servir um prato de salada, eu vou te perguntar, tu come salada? Para eu me colocar no lugar do outro, empatia eu acho fantástica, cara. Empatia, coloca-se no lugar do outro. Impossível, eu não sou o outro. A minha bagagem, a minha mochila é o que eu carrego. Por mais que eu tente me colocar no teu lugar, eu não consigo. Então, para eu enxergar sobre a tua ótica, a galinha nunca será uma minhoca. Não, total, perfeito. Mas quer ver uma coisa? Deixa eu trazer para vocês um instrumento que a gente usava, assim. Na minha outra encarnação, eu era publicitário. Eu era pessoas que criavam as coisas. E a gente tinha uma técnica muito interessante para ter ideias, porque quando é publicitário tem que ter ideia das 9, meio-dia, das 2 às 6, né? Não tem inspiração, você tem que vai, produz. E aí a gente começou, existe uma técnica chamada brainstorming, que significa em inglês tempestade de ideias, que é todo mundo dá ideia o tempo todo. Tem problema, vamos, a gente faz tal coisa. Todo mundo dá ideia, pega as melhores, amarra elas, combine certo, pronto. Só que ela não funciona muito bem. Por que ela não funciona? Porque é difícil ter ideia. De novo, a gente não é criado para isso. A gente é criado para outras coisas. Então a gente não tem ideia. A gente se resume, a gente se limita. E tem uma ferramenta chamada brainstorm reverso. O que é isso? Em vez de dar ideias para as coisas melhorarem, tu dá ideias para as coisas piorarem. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma capacidade de falar mal das coisas muito maior do que falar bem das coisas. Então como é que eu vou deixar isso pior? As pessoas vêm com milhares de ideias, é muito mais criativo. E aí no final tu faz o quê? Depois tu botou tudo para fora, tu vê as piores delas, as mais estranhas, e aí sim, quando chega naquilo, tu faz uma inversão. Bom, se esse é o pior problema, a gente usa como podemos resolver isso através aí sim as coisas acontecem. Esse é o brainstorming reverso. Eu proponho que a gente pense sempre uma forma de fazer essas perguntas que o Leandro falou, é fazer um brainstorming reverso mesmo, só que em vez de falar das piores ideias, as ideias menos relevantes, aquilo que a gente acha que não são um perigo, que a gente acha que é natural. Se a gente pegasse situações ou num projeto que a gente está vivenciando, ou num grupo que a gente está trabalhando, tem as grandes ameaças que todo mundo fala, todo mundo resolve, mas, galera, a gente faz um exercício de olhar para aquelas pequenas ameaças que ninguém está olhando. Talvez seja um grande exercício de começar a entender se a gente está olhando para o leão, que todo mundo olha,
ou se eu, como minhoca, estou olhando para a galinha que realmente vai me atacar. Mas é muito complicado, cara, porque tu vai ser julgado, se tu estiver olhando para um... Não é nem ser julgado, mas vai ser ridicularizado por estar olhando para uma ameaça que não existe, que não acontece, que não tem nenhuma probabilidade de acontecer. Serás julgado pelas pessoas que não estão acostumadas a olhar sobre outras perspectivas. Depende da pessoa. A pessoa leão ou a pessoa minhoca? A pessoa pato? A pessoa Leão... A pessoa que tá olhando, tu vestiu uma roupa de minhoca sendo um pato. Mas, Leandro, essa é a vida, Leandro. Não, ou tu te coloca pro jogo, ou tu te coloca pro jogo e dá um passo à frente, ou tu vai te restringir assim, vamos me julgar e então não fazer nada. Não adianta. Acho que comprei esse ticket. A perspectiva não é essa que vamos julgar. Bem, então, baixa a cabeça, desliga esse podcast, liga na TV aberta e vai ver um jornal que vão dizer o que tem que ser visto. Agora aqui a gente está discutindo coisas e fundamental é a gente compreender que talvez tá todo mundo olhando para um lado e esse lado não é o problema. Talvez ele seja só o sintoma do problema. O problema de fato naquele que ninguém está olhando. E sim, acho fundamental que a gente tenha estratégias e caminhos para a gente começar a dar energia para a galinha e muito menos para o leão, que todo mundo sabe e acha que é o grande cara. Lembrando que nem sempre o mais assustador é o mais perigoso. Exatamente. Tem que fazer exercício. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E serás ridicularizado. Ok, tudo bem. Eu tô bem com isso. Eu durmo bem com esse barulho. Tu gosta, na verdade. Eu curto. Por isso tu usa um óculos amarelo. Vou ter que admitir que vou falar em julgar. O cara de óculos amarelo. Tô com medo de julgamento. Não, eu não tô com medo. Olha só, eu não tô com medo, eu tô só contrapondo. Eu acho que tem que estimular, sabe o que é a curiosidade. Por que será que ninguém olha para aquele ponto? Por que tá todo mundo olhando pro ponto, todo mundo olha? Se fosse tão óbvio... Olha que loucura, cara. Porque, e eu tenho certeza que vocês loucura entendem... começa com Ed Leandro. Já acabou o quadro. Quando eu faço aqui esse contraponto, eu tenho certeza que quando vocês dizem que eu estou preocupado com o julgamento, vocês sabem que eu não estou, porque vocês me conhecem, mas é interessante porque o público que nos ouve, você que está nos ouvindo, vai ter que comprar essa briga, se ela te for interessante, se tu quiser sair dessa bolha. Essa é uma técnica que eu estou trazendo. Outras técnicas, perguntar, outra coisa, ser curioso, não aceitar a como mas mesmo perguntar, Lê, porque o perguntar, ele quando vier a resposta, eu vou ter que então tá, mas eu não concordo. Não é sobre tu concordar ou não, é sobre qual é a resposta do outro. Mas ele está errado. O que é errado? O que é errado? O errado, a verdade, tudo isso tem perspectivas. Verdade tem perspectiva. Uma vez eu estava conversando com meu pai, eu não sei se nós já falamos disso, mas uma vez eu estava conversando com meu pai, eu falei que verdades são relativas. E ele disse que nem todas. Quando a gente fala de lei da gravidade, nós já falamos disso? Acho que não, né? Lei da gravidade é lei da gravidade. As coisas caem. Isso é uma verdade absoluta. E eu disse para ele, pai, hoje é uma verdade absoluta, porque é como a gente enxerga, como a gente tem. Mas antes de Copérnico, falava-se em geocentrismo, a Terra como centro do universo e não o Sol como centro do sistema solar. Então, alguém, em algum momento, pode descobrir algo ou nos trazer alguma ferramenta onde essa verdade que está aqui hoje pare de ser a verdade absoluta. Em algum momento pode surgir um pato ou uma galinha que nos mostre que o grande perigo não é o leão. E tu vai ter que topar, tu vai ter que concordar, tu vai ter que aceitar, ou, no mínimo, tu vai ter que respeitar esse ponto de vista. Muito bem. Eu acho que nós estamos chegando no nosso momento, né? Final. Esse silêncio já diz tudo, né? Acabei. Eu acho que eu queria só explicar um pouco da minha nova posição aqui. Porque, de novo, estragou o meu computador, então vim para um outro. Não, é o cara de TI, o cara que tem o maior número de equipamentos do hemisfério sul.
E Por estragou pela América. terceira vez no Por terceiro isso podcast. eu tinha um backup. E o que eu quero dizer é que o nosso esforço para estar aqui sempre com todos vocês é gigante. Porque a gente acredita no que a gente está fazendo. 100%. 1000%. E é por, eu também cortei meu cabelo bem curtinho para tentar ficar careca que nem os dois. Jamais chegarão em Daniel, seus estagiários. Tu tens que usar a máquina 2. O Ale usa 0, eu uso a 1, tu usa uma máquina 2. Eu não uso máquina mais, eu uso... Eu usei a 4 e já ficou curto, minha careca já aparece. 4 já tá na hora de eu cortar de novo. Quando meu cabelo fica desse tamanho, eu já começo a ficar angustiado. Senhoras e senhores! Aí está! Muito Eu tinha bem. certeza que esse seria um dos melhores programas que a gente fez. Tinha certeza, porque essa frase é... Sob o ponto de vista de quem, Daniel? Sob o ponto de vista de todos. Unânime. Até apareceu uma coisa ao Da galinha contrário. e da pantera, do leão e do Exatamente. pato. Tanto da minhoca quanto da galinha. Essa foi... Pô, toda a fazenda. Pessoal, então, muito bem, acabando mais uma vez, Daniel Scherer, muito obrigado, Leandro Semenovic, eu, Alessandro Jacob, estamos aqui, mais um Ampliadamente, está terminando, pessoal, mande suas frases, lembrem-se, vocês estão mandando poucas frases, a gente discute, não, essa aqui é boa, manda a frase que a gente discute, enquanto peguem frases interessantes, que vêm nos provocar, a gente busca o contexto, a gente vai atrás, para que a gente possa aprofundar e trazer sempre novas discussões, novos debates aqui. Certo, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!